Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, do capítulo 4, verso 35, até o capítulo 5, verso 20. Vamos falar hoje sobre Jesus mostrando as lições na prática, o poder de Deus na dimensão natural e na sobrenatural. Diz assim o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus ao longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Muito bem. Quem vem acompanhando esses estudos do Evangelho segundo Marcos deve lembrar que em estudos anteriores nós vimos que Jesus ensinou por parábolas aos seus discípulos sobre semear em vidas, refletindo a luz divina, e também ensinou sobre a potência de fé que nos é concedida por Jesus para realizar boas obras no reino de Deus aqui na terra. O texto de hoje nos fala que naquele mesmo dia, ao anoitecer, Jesus convidou seus discípulos para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia.
né? E eles prontamente, né, tomaram aquele barco onde Jesus já tinha falado, né, a multidão, e seguiram na viagem. E muitos também, outros, né, pessoas que estavam ali, seguiram, né, como sempre faziam, né, seguiam Jesus, estavam sempre procurando estar perto dele, aí tomaram outros barcos e foram também. O chamado Mar da Galileia, de fato, ele é um grande lago e costuma ser calmo durante a maior parte do ano. Muitos de seus discípulos, né, que estavam ali, eram pescadores naquele lago e conheciam muito bem. Sabiam que o lago estava perfeito para velejarem naquela ocasião. Se não, talvez tinham falado, né, com Jesus e aconselhado a não atravessar naquela noite. Mas lá foram eles, tudo muito calmo, né, aquele barulhinho sereno das águas, provavelmente céu estrelado, luar. E Jesus, que estava cansado, né, naturalmente pegou no sono, dormia, descansando, e tudo estava muito tranquilo até certo momento. Muito possivelmente, Jesus queria ensinar algo prático e marcante aos seus discípulos. Porque, olha, de repente, né, o texto diz, as condições climáticas mudaram. E aí vieram ventos muito fortes, imprevistos, atingiram aquele local e trouxeram uma grande tempestade. As águas do lago passaram a se movimentar tão violentamente que o barco ficou totalmente incontrolável, cheio de água dentro, né? Os discípulos não conseguiam controlar a situação, aí lembraram lá de correr até Jesus, acordaram Jesus, Jesus, né? Clamaram a ele desesperados, Senhor, nós vamos morrer, salva-nos. Naquele dia, eles haviam aprendido sobre o poder de Deus e estavam agora passando por uma prova. Jesus logo os tirou do desespero, né, ordenando aos ventos que cessassem, ao mar para se acalmar. Tudo então se aquietou imediatamente e veio completa bonança. Jesus, homem, cheio do Espírito Santo, mostrou ali o poder de Deus nas forças naturais, na natureza. Bem, em seguida, ele virou para seus discípulos e lá vem a pergunta da prova. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Será que eles lembraram naquele momento das parábolas, né, que Jesus tinha contado, dos ensinamentos, quando ouviram aquela pergunta do mestre? Talvez sim, talvez não, porque eles ainda estavam apavorados. Por tudo que ocorreu ali naquele momento, naquele instante, eles estavam atônitos pelo que contemplaram. E surpresos também com o poder de Jesus sobre o vento e sobre o mar. Né? Eles perguntavam, quem é este? Que até sobre o vento e o mar, né, ordena e eles obedecem? Poxa, e o que ele tinha feito antes nas vidas das pessoas, né? Quanto mais na natureza, né? Em coisas. Não, eles ainda não tinham fé o suficiente. Eles estavam aprendendo com Jesus. Chegaria o tempo deles colocarem realmente em prática os ensinamentos de Jesus. Que não basta apenas conhecer, é preciso passar pelo processo de conversão e de enchimento do Espírito Santo para receber o poder. Trata-se de conhecimento, sim, mas também de experiência pessoal de cada um de nós. E entrega. Muito bem, passaram pela primeira prática e agora, do outro lado do lago, eles teriam outra prática, ainda mais surpreendente. Assim que saíram do barco, quem veio correndo ali ao encontro deles? Um homem extremamente violento, né? Um homem tomado, possuído por uma legião de demônios. O texto diz que ninguém conseguia conter aquele homem. Até correntes ele quebrava, ele se autoflagelava, parecia um monstro. Era uma força de fato sobre-humana. E ele vivia nos sepulcros, era um morto-vivo. Um único ser humano totalmente dominado por forças malignas. Como ele chegou àquele estado, nós não sabemos. Mas sabemos que aquele dia era o dia da libertação daquela vida. Jesus foi até lá somente para libertá-lo
E os discípulos tiveram mais uma oportunidade de contemplarem o poder de Deus que habitava em Jesus e que futuramente também habitaria neles. Em todos quantos crescem verdadeira e totalmente nele, que fossem revestidos pelo Espírito Santo. Os demônios também reconheciam esse poder e não se contiveram. Prostraram-se diante de Jesus, implorando que não os colocassem em tormento. Né? As palavras que o homem proferia, na verdade, eram os demônios, né, que estavam ali usando a boca do homem para suplicar a Jesus. Né? Eles sabiam que teriam que sair daquele corpo. Só com a presença de Jesus ali, né, eles já se prostraram diante dele. E Jesus ordenou-lhes realmente que deixassem o homem. E permitiu aos demônios entrarem nos corpos dos porcos que pastavam ali perto. Jesus tinha um plano de redenção para aquela população. Coisas assim inusitadas aconteceram ali em poucos minutos. Foi uma cena aterrorizante. Todos, creio eu, ficaram perplexos, porque o homem dos sepulcros foi transformado em uma pessoa calma, em perfeito juízo, e por outro lado, uma manada de porcos correndo desesperados se atiraram em um precipício, se afogando no mar. Houve uma agitação ali. E os donos dos porcos não estavam nem um pouco interessados na cura do homem, mas sim no seu negócio indo de mar abaixo. Nem quiseram conhecer Jesus, mesmo vendo todas aquelas coisas sobrenaturais acontecendo, principalmente, né, a libertação daquele homem que era indesejado por todos. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. E ele poderia solucionar o problema daqueles pecuaristas ali, se eles crescem em Jesus. Mas não, eles simplesmente suplicaram a Jesus que fosse embora. Aliás, toda a população implorando a Jesus para ir embora dali. E aí, cada um foi correr atrás dos seus prejuízos, deixando aquele que realmente poderiam, né, dar razão de vida para eles. E olha, pensando bem, quantas pessoas, né, hoje em dia, ouvem a palavra de Deus, veem, né, o cumprimento da palavra de Deus e preferem se afastar de Deus, né? Quer que Deus vá embora da sua vida, da sua frente. É a coisa mais ilógica que pode existir, mas infelizmente acontece. Isso chama-se cegueira espiritual. Bem, mas Jesus, na sua misericórdia, sabia que aqueles homens, donos dos porcos, e, aliás, toda aquela população, né, daquele lugar, precisava conhecer sobre o reino de Deus, né, ter oportunidade de conhecer sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as boas novas de salvação. E daí o que ele fez? Ele passou uma missão ao homem, né, Gerazeno, ou Gadareno, também era chamado Gadareno, que havia sido liberto, aquele homem ali que estava possesso, né, que anteriormente esteve possesso e que fora liberto por Jesus. Na verdade, o Gadareno, ele queria mesmo era partir com Jesus, né? Queria segui-lo como seu discípulo também. Mas Jesus lhe deu a honrada missão de testemunhar do Evangelho para aqueles homens, para toda aquela população daquele lugar chamado Decápolis. Né? E eu creio que muitos ali creram em Jesus por intermédio desse homem, do Gadareno, porque o testemunho dele era muito forte. E todos ali conheciam, né, o seu estado anterior e agora o seu novo estado, liberto pelo poder de Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bem, Jesus, então, acabara de mostrar na prática o que é o reino de Deus, né, para os discípulos. E você pode refletir e comparar, né, esses feitos com as parábolas contadas por Jesus, né, a parábola da semente plantada em boa terra, da candeia, da semente semeada pelo homem, mas produzida pelo poder de Deus na natureza, do tão pequeno grão de mostarda que se transforma em árvore frondosa, né, e fixar mais ainda essas lições de Jesus. Essas coisas não são histórias com ele, não são contos, mas são fatos.
narrados e escritos há muitos anos e que não se perderam ao longo do tempo pela misericórdia de Deus, que tem permitido que a sua palavra atravesse séculos e gerações, pois ela é viva e eficaz. Creia nas mensagens e nos atos de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Ele trouxe o reino de Deus que está entre nós. As obras de Jesus continuaram a ser realizadas através da sua igreja, formada pelos discípulos. A igreja viva de Jesus, que ela não é caracterizada por instituições, mas sim por vidas libertas. Então, ela está representada em todas as comunidades que professam a verdadeira fé que Jesus ensinou e que está registrada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, nas histórias, nas poesias, na lei, nas profecias, nos evangelhos, nas cartas apostólicas e na revelação de Jesus Cristo. Não importa o estado deprimente que alguém possa estar passando nesta vida, se der o passo de arrependimento dos pecados e receber Jesus na sua vida como Senhor, único e suficiente Salvador, é o necessário para ser liberto e daí iniciar um processo de crescimento no conhecimento e na graça de Deus. Foi o que aconteceu na vida daquele homem gadareno. Antes, um miserável, mas depois, uma pessoa honrada. Receba Jesus na sua vida como Senhor e suficiente Salvador, agora mesmo, conversando com Ele em espírito, em atitude de arrependimento de pecados, e entregue a Ele o seu coração. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Espírito Santo de Deus lhe dê a direção, que você ouça a sua voz. Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Peço que curta também o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima.